produtor e produtora rural, colaborador do Mundo Agro, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Eu sou a Ângela Ruiz, jornalista, podcaster, produtora de conteúdo digital aqui na Climatempo. E você está sintonizado comigo ao podcast Agrotalk. Como você sabe, todas as informações relacionadas ao clima para a sua região você encontra no www.agroclima.climatempo.com.br. Você está sintonizado comigo no podcast Agrotalk e você deve saber que a gente elaborou uma série sobre os biocombustíveis. E no episódio de hoje, é claro, a gente vai dar continuidade a esse episódio, essa série, para a gente tratar um pouco sobre essa questão da energia limpa, dos biocombustíveis e o papel das indústrias. Nesse episódio, nós vamos abordar as tendências futuras, a eficiência, a tecnologia para o mercado dos biocombustíveis em um cenário industrial cada vez mais sustentável. Nosso convidado neste episódio é o engenheiro químico Igor Ribeiro, formado pela Universidade Federal de São Carlos, com mestrado em catálise, que é uma reação química de novos materiais. Possui mais de 10 anos de experiência em desenvolvimento e otimização de projetos no Brasil e exterior. Na Alfa Laval, desde 2020, como Global Project Sales, foca no processamento de óleos e gorduras com ênfase em biocombustíveis avançados para a América Latina. Igor, seja muito bem-vindo aqui ao Agrotalk. Obrigado, é um prazer estar com você aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer muito à Alfa Laval, por ceder a sua participação aqui no podcast. Essa série que a gente está formando aqui sobre biocombustíveis vai esclarecer nessa cadeia do agronegócio esse papel da indústria. Então, é muito importante hoje, Igor, a sua participação aqui para a gente transferir esse conhecimento para esses produtores rurais. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu queria que você contasse um pouco para mim sobre a sua trajetória aqui profissional dentro da Alfa Laval, nesse mundo da agroindústria também, e como que esse bichinho da indústria te picou e você chegou aqui? Tá bom. Bom, eu sou naturalmente do interior, né? Eu sou do interior de São Paulo, de Araçatuba. Fiz engenharia química, né? Sempre fui apaixonado por processos industriais desde criança. É uma coisa que me chamava sempre muita atenção, né? Construí a minha carreira dentro do mercado do agro, né? Eu trabalhei bastante tempo em processamento de sementes, papel, né? E agora aqui na Alfa Laval eu vim para esse desafio, né, comercial, desenvolvimento de negócios, focado nesse mercado, né, de biocombustíveis avançados, né? Então esse é um pouco do resumo da minha trajetória, assim, né? Legal. Eu também estou construindo uma vida no agronegócio, vou falar para você. E, olha, eu não fiz faculdade de São Carlos, mas eu fiz ali perto, viu? Em Piracicaba, eu fiz ali na Exalc. Então, é muito sempre bom ter pessoas aqui que têm uma certa familiaridade, com o interior paulista, onde a gente estudou. Igor, quais são as tendências futuras hoje para a produção dos biocombustíveis? Ótima pergunta. Bom, se a gente for apenas um dado, né, para contextualizar um pouco, né, combustível em geral, ele é responsável por 25%, né, das emissões totais de gases do efeito estufa, né? Então isso no contexto globalizado, né? Então, claro que quando a gente fala de biocombustível, ou seja, sair de um mundo fóssil para o mundo bio, né, ele tem um papel fundamental, né, para a gente atingir esses objetivos, né, de não aquecimento da Terra, né? Ou seja, garantir a nossa qualidade de vida também. Então, pegando um pouco desse gancho, né, antigamente a gente tinha poucas possibilidades de produção de biocombustíveis, né? Aqui no Brasil tem o etanol, que é o nosso velho conhecido, né? Depois veio o biodiesel, né? E hoje a indústria está indo para um lado de cada vez mais ter biocombustíveis a partir de resíduos, né? Ou seja, não mais de ter matérias-primas que é extraível da natureza e vira, eventualmente, um combustível, né? Então, a tendência, né, que a gente observa, né, na indústria, né, é ir para um mercado que se chama HVO e SAF, né? Ou seja, HVO é óleo vegetal hidrotratado, e SAF é combustível sustentável de aviação, uma sigla em inglês, né, Sustainable Aviation Fuel, ou seja, que é uma rota tecnológica já muito consolidada, né, que você tem um range muito grande de matérias-primas para se transformar em diesel ou gasolina de aviação ou até gasolina mesmo convencional, né?
E também a gente tem outras rotas além dessa, como etanol de segunda geração, como gaseificação, né? Ou seja, a tendência é eu não quero mais extrair nada da natureza, eu quero aproveitar resíduo, né? E cada vez mais abaixar o impacto, né? Sim, o impacto ambiental, né? Na natureza. Então a indústria está indo por esse caminho. Por né? esse caminho. E como que você vê o papel assim da indústria de máquinas e equipamentos nessa próxima da década no contexto dessa produção dos biocombustíveis? Bom, o papel da indústria ele é fundamental, né? A indústria, ou vamos falar assim, a indústria de máquinas e equipamentos é quem efetivamente transforma ideias, né, em algo real, né? Ou seja, algo produtivo em larga escala, né? Quando a gente fala de combustíveis, nós não temos, né, nada muito pequeno. Então, ou seja, a indústria ela exerce um papel estratégico para a gente conseguir essa transição energética, né? Então, ou seja, quem, com parcerias entre centros de pesquisa, governos, né, viabiliza as ideias, né? Ou seja, faz com que seja economicamente viável também. E hoje, assim, na sua experiência de mercado, quais são os principais desafios enfrentados pelas fábricas, como, por exemplo, aqui na Alfa Laval, nessa adaptação dos processos para a produção desses equipamentos, desse maquinário para esse setor dos biocombustíveis? Tem desafios todos os dias, né? Com certeza, exato. Bom, tem alguns deles assim que eu trouxe, né? Tem vários, tem N, a gente pode listar aqui, né? Mas eu trouxe apenas 3 deles, né? Que eu acho que são os principais, né? O primeiro é que sempre quando a gente está falando de algo novo, né? Ou seja, essa onda que a gente está entrando agora é algo novo para todo mundo, né? Globalmente falando, não só aqui no Brasil. Então, o primeiro desafio que a gente vai sempre ser barrado é no investimento inicial que é elevado, né? Ou seja, são processos e máquinas adaptados e específicos para essa finalidade. Então, ou seja, você não vai conseguir implementar isso de imediato. Sim. Né? Ou seja, demanda muito investimento. Esse é um desafio. Né? E tem que ter os processos e o planejamento, né? Perfeito, exatamente. Né? Porque você tem que ter tecnologias consolidadas, equipamentos consolidados. Sim. Né? E isso também demanda, né, longo prazo e investimento, né? Claro, para colher no futuro. Né? Um outro desafio que eu gostaria de trazer seria realmente ter, né, tanto processos quanto equipamentos, né, que são de fato sustentáveis. Né? Porque muitas vezes você fala, ok, meu processo é sustentável, mas você faz mais do mesmo. Né? Então, muitas vezes você tem que realmente mapear a cadeia de carbono, processo produtivo mais tecnológico, que tem mais uso mais de implementação de circularidade, né, para a manufatura, de maneira que você realmente agregue valor e baixe o impacto de carbono, né, nesse rumo de transição energética. Né? E o terceiro desafio que tanto fabricantes de máquinas e equipamentos como até os próprios processadores possuem, né, seria a regulamentação, né, e governança, ou seja, políticas públicas, né, que garantam, vamos falar de uma maneira sustentável de longo prazo, né, que essa transição ocorra, né, de maneira clara e de maneira segura também. Né? Então, isso permite que tanto a indústria quanto os processadores tenham segurança para fomentar esses investimentos. Né? Ô, Igor, e você falou uma coisa que ficou gravado aqui, que é para não se fazer mais do mesmo, a gente olha para as inovações. E aí eu queria saber de você quais são essas principais inovações, as mais recentes da indústria de máquinas e equipamentos, que têm impactado positivamente a produção do biocombustível, por exemplo? Bom, a indústria, assim como aqui na Alfa Laval, e como já, né, comentado, como ela vem buscando processar, ou seja, fazer combustíveis de origens de resíduos, né? Ou seja, reaproveitando cada vez mais resíduo, e resíduo tem uma dificuldade muito grande, ninguém conhece. Né? Então, assim como aqui na Alfa, né, a indústria vem investindo muito em pesquisa e desenvolvimento, né, primeiramente, para criar a base de dados, para assim projetar equipamentos e processos que consigam ser viáveis, né, para esse tipo de material. Né? Biocombustível, de maneira geral, se a gente pegar materiais de primeira geração, que são extraíveis da natureza, né, é uma coisa bem consolidada. Né? Mas o desafio está em como processar algo que é totalmente resíduo e desconhecido. Né? Então, a indústria vem investindo, assim como aqui, cada vez mais em criar informações de pesquisa, né,
para que consiga ser viável economicamente, numa escala industrial, né, um processo capaz de processar praticamente qualquer matéria-prima. E essa inovação, ela também pode vir de fora, né? De outros países, né? Porque eu sei que a Alfa Laval está presente também globalmente em outros países. Essa transferência de conhecimento existe nessa via de mão dupla, né? Hoje para vocês nesse planejamento estratégico. Correto, corretíssimo, na verdade, né? Bom, a Alfa Laval, por ter uma estrutura global com uma presença local, né? Então nós temos essa oportunidade de estarmos conectados com o globo inteiro, né? Sim. E acelerar, né, essa transição, acelerar a viabilidade desses processos, né? Então, essa é uma oportunidade que a Alfa realmente tem e está bem posicionada nesse contexto. Sim. E hoje, dentro dessa expansão do uso dos biocombustíveis, assim, para a indústria brasileira, há muitos desafios ligados, assim, a falta de dado, e até também a inovações que barram por falta, por exemplo, de não só de investimento, mas assim de matéria-prima, de tecnologia. Ainda existe essa dificuldade, ô Igor? Existe. E assim, é evidente, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Você falou de Brasil, né? Aqui no Brasil ainda nós temos... Assim, eu costumo brincar com todo mundo, né? O Brasil tem uma oportunidade de ouro de ser líder na transição energética, né? Que aqui a gente tem todas as condições favoráveis, né? Mas ainda, às vezes, a mentalidade, né, que nós enfrentamos aqui é ainda de commodity, né? Ou seja, de exportar o que não é agregado, que não tem valor, né? Então, sim, a indústria brasileira encontra desafios extremamente grandes, né? Como falta de clareza, falta de regulamentação, a infraestrutura ainda é muito pobre, né? E vai demandar, né? Assim, não adianta ter só volume, você também tem que ter estrutura, né? Para transportar, para armazenar de maneira eficiente, né? Ou seja, para vencer esses desafios que tem aqui no Brasil, né? E além da própria mão de obra, né? Então, ou seja, eu enxergo essa oportunidade de ser líder na transição energética, né, do Brasil também como uma oportunidade de ser um celeiro de cientistas, né? De capacitar pessoas, de né? capacitação de pessoas, exatamente. Então, deixar de ser apenas coadjuvante para ser protagonista de fato, gerador de conhecimento, né? Não só, como você usou a palavra, né? Transferir a tecnologia e implementar aquilo. Então, eu enxergo dessa maneira. Eu queria falar um pouco sobre o uso desses equipamentos hoje, né, aqui dentro da Alfa Laval. Como que isso é usado na produção dos biocombustíveis? Como que vocês ajudam nessa pegada de carbono e no uso eficiente desses recursos? Eu tive conversando no primeiro episódio da série com o Luiz e a gente falou muito sobre essa construção das usinas. A gente usou as usinas como exemplo. Mas como que a gente ajuda essas empresas, esses segmentos, nessa pegada do carbono? Ok. Bom, na Alfa Laval, né, nós somos, além de sermos tecnologistas, né, assim, a gente cria processos, né, como um todo, e nós temos os nossos equipamentos que vão dentro desses processos, né? Então, das duas maneiras a gente contribui, né? Primeiro, como tecnólogo, como o guia do cliente, né? O guia dos nossos clientes, vamos falar assim, né? E também como driver, né, na construção de cenários, né, tanto para os próprios processadores, mas como políticas públicas, né? A gente tem essa tendência de influenciar, estamos presentes nas COPs, né, encontros. Então, ou seja, como a Alfa Laval contribui com conhecimento, primeiramente, né? E também, falando um pouco dos nossos equipamentos, como eles são feitos, né, a gente procura sempre, cada vez mais ter uma economia circular, né? Equipamento, na verdade, é matéria-prima montada, né? É ferro montado, é aço montado, né, no final do dia. Mas, de acordo com a necessidade do cliente. Perfeito, perfeito. Assim, de maneira específica, claro, né? Então, tomando esse cuidado, a Alfa Laval introduz cada vez mais a circularidade, né? Ou seja, como que eu aumento, né, o uso de recicláveis, né, nos meus processos produtivos. E na tecnologia em si, né, nós estamos liderando essa transição, ou seja, fazendo que seja viável, né, a produção de biocombustíveis, principalmente com resíduos de alta complexidade, né? Então, estamos investindo cada vez mais e mais e mais em pesquisa, né, em base instalada, né, para sermos líderes de produção de
combustível a partir de resíduo. Né? Qual seria um resíduo de alta complexidade, por exemplo? Estou curiosa. Não, tá jóia. Bom, temos vários exemplos. Né? Um exemplo do nosso dia a dia, óleo de cozinha usado. Você faz a fritura na sua casa, Sim. tem aquele óleo residual. O que né? fazer com aquilo, né? Qual a destinação? Qual a destinação, exatamente. E aí a gente esbarra, né? Ou seja, se isso é ou não, primeiro, processável. Né? Então, esse é um exemplo. Né? Temos também, por exemplo, matérias-primas que são geradas a partir de biomassa mesmo, de árvore, né? Casca de árvore que vira óleo. Né? Então, nós temos tecnologia que pega esse óleo e vira diesel. Né? Uma parte da tecnologia, né? Porque outra parte não é com a Alfa Laval, né? Só para ser transparente também. E outras matérias, como sebo bovino, né? Como, ou seja, até resíduos de esgoto mesmo, né? Que pode se transformar em biocombustíveis, nós temos experiência com isso também. Né? Então, Ô Igor, então, diante disso que você falou agora, então, na sua opinião, o futuro do biocombustível no Brasil também está ligado nesse caminho dos resíduos. exatamente. Até porque... É um potencial de expansão isso, então, né? É um potencial de expansão. Aqui no Brasil, né, a gente, por ter uma vocação agrícola, né, ainda está muito conectado com cadeia agroindustrial de soja, milho agora, né, com expansão de usina de milho, né, e também com a própria indústria de carnes, né, que é a geração de sebo bovino, esse tipo de material. Mas esses tipos de material ele concorre com um tema que é muito importante para todo mundo, com a alimentação. Então, vai chegar um ponto que matéria-prima é crucial, né, para que a gente tenha essa transição energética. E para que eu consiga, né, vamos falar assim, para que a humanidade consiga sair desse desafio, você processar resíduos de segunda ou terceira geração é fundamental. Né, é o caminho para chegar. Né? Sem isso, você não vai conseguir. Não tem área suficiente para plantar mais soja. Não tem área para você colocar mais gado. Né? Então, ou seja, vai ficar um equilíbrio desfavorável, né? Se os resíduos não entrarem, né, como ator principal, né, nessa próxima década, acredito. Ou seja, o futuro dessas tecnologias de processamento para os biocombustíveis está ligado a essa eficiência para ser cada vez mais sustentável. Exatamente. Essa é a chave, porque resíduo tem menos pegada de carbono. Ou seja, o impacto ambiental é ainda menor, porque não tem a parte de agricultura, né, envolvida na conta. Né? Então, ou seja, no balanço, né, você tem muito menos impacto processando resíduo, né, do que processando materiais de primeira geração, por exemplo. Sim. Bem, a gente está chegando aqui ao final desse episódio, mas eu queria fazer a pergunta do milhão para você. Eu queria, na verdade, que você deixasse assim, uma mensagem, né, para essas empresas da cadeia do agro que nos acompanham aqui no podcast Agrotalk, para esses profissionais que atuam nesse setor dos biocombustíveis hoje e também nesse setor de máquinas e equipamentos industriais. O que você vislumbra, né, agora para os próximos anos? A gente está em 2025, tem muita coisa acontecendo no Brasil e também no mundo. E qual que é a sua visão, a sua análise disso? Bom, localmente, né, eu acredito novamente, né, eu acredito muito, né, no potencial do Brasil como líder, como protagonista. Né? Eu acho que o Brasil está na posição certa, nas condições corretas, né? Só falta um empurrãozinho, né? Que é ou seja, talvez mudar um pouco a cabeça de commodity para uma cabeça de valor agregado, né? Então, ou seja, nós temos o total potencial. Temos empresas como a Alfa Laval que estão aqui localmente, com toda a estrutura, né, para fornecer conhecimento, para fornecer máquinas e equipamentos, né, mas principalmente para ajudar na transição energética, né, para que o nosso planeta seja mais sustentável. Então, o que eu vislumbro né, a gente tem tudo, né, para se tornar o cara da transição energética. Essa potência, né? Porque aqui tem matéria-prima, né? Aqui nós temos o clima favorável, aqui a gente tem pessoas também, né? Ou seja, claro, passa por capacitação e é uma oportunidade de aumentar o nível. O ambiente, né, propício para isso. Exato, né? Exato. Então, eu acredito que o Brasil está no centro das atenções. Né? Basta a gente ter uma política regulamentada e uma cabeça um pouco mais de empreendedor mesmo, né? Para que a gente tenha o próximo passo.
Muito bacana. Igor, olha, muito obrigada aqui pela sua participação no podcast Agrotalk, trazendo esse conhecimento para nós, para esse público que acompanha o podcast. Espero rever você aqui mais vezes na nossa casa, aqui no podcast Agrotalk, trazendo mais informações sobre esse setor, né, da indústria que anda de mãos dadas dentro da porteira, fora da porteira e dentro da cadeia, não só do agronegócio, mas eu sei em outros segmentos também. Muito sucesso para vocês e a gente se vê no próximo episódio, então. Muito obrigado pela oportunidade, tá? Espero que nós consigamos transformar esse país, né, com essa oportunidade. Obrigado. Vamos juntos, com certeza. Você, produtor rural, não se esqueça, essa aqui é a série sobre biocombustíveis. A gente falou no primeiro episódio sobre a origem, esse legado. Você vai também encontrar outras informações aqui em outros episódios neste podcast Agrotalk. Eu vejo você, então, na próxima semana com mais outro episódio. Até lá!